Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar aqui sobre ortodontia lingual, os aparelhos linguais autoligáveis, que é sempre o nosso foco. E esses aparelhos são sempre uma curiosidade, sempre dúvida dos pacientes, né? Porque é uma técnica considerada ortodontia invisível, ortodontia mais estética que tem, porque não aparece nada, né? Ali por fora dos dentes. E os pacientes estão sempre procurando essa técnica. Então, sempre que possível, eu trago o professor aqui. Nesse caso, a gente vai falar hoje com o professor Fernando Gregório. E para acrescentar para a gente bastante informações. Vou chamá-lo aqui agora para participar com a gente. E aí, Ana, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo jóia? Eu nunca Tudo consigo bem. acertar a posição do celular aqui enquanto a gente não começa a live, né? Sempre Eu fica acho que a perto. sua, a sua câmera ela deve estar suja, dá uma limpadinha, está embaçado. Ah, é, pode ser, não. Peraí. Onde que ela é mesmo? Aqui em cima, né? Peraí. Um minuto. Esperar o pessoal entrar, Nossa senhora, porque né? hoje o assunto é bem interessante, né, o doutor Fernando? Os pacientes sempre procuram a técnica mais estética e ortodontia lingual é o que há de mais estético aí na ortodontia contemporânea. Atualmente, né? Nós temos que ter todas as possibilidades para você não deixar o paciente sair sem fechar o tratamento com você. E nós Uhum. vamos falar muito disso. E a técnica do lingual clip, né? É uma excelente oportunidade, para quem não conhece, para você poder ter uma alternativa tanto de baixo custo, né? Tanto para você quanto seu paciente, estética e que ela seja também rápida nas movimentações dentárias. Então, para iniciar aqui, o pessoal tem algumas pessoas que ainda não te conhecem, se apresente aí para o pessoal. Então, meu nome é Fernando Ruiz Gregório, sou ortodontista, sou especialista em dentística também. Sou professor, né, da Invisible Fest. Já trabalho com os brackets autoligados mais de 12 anos. E no sistema do Lingual Clip eu trabalho por médio de uns 8 anos. O primeiro caso engraçado, não sei se você já lembra que eu já contei essa história. O primeiro caso do Lingual Clip que Uhum. eu fiz foi da minha esposa, né? Ah, é? E foi o primeiro caso. E assim, e aí era o problema que eu tinha que talvez as pessoas, né, os colegas também podem ter, que é exatamente isso. Ela tinha ali uma pequena recidiva, né, Uhum. por ter realizado um tratamento ortodôntico, e dessa recidiva, nos incisivos inferiores, de forma alguma ela queria colocar aparelho novamente. É a história que a gente sempre conhece, né? Então ela falou, Deus me livre de colocar novamente aparelho. Aí ficou naquela, eu falei, putz, mas assim, se não colocar aparelho, não tem muito o que fazer. Na época, só tinha Invisalign dominando o mercado, muito custo absurdo, né? Se já é caro hoje, imagina antigamente. E aí, então, surgiu uma oportunidade de fazer um curso lá na Alemanha sobre essa técnica Social Six dos linguais, do aparelho lingual, né? Social Six, autoligado por lingual. Foi Uhum. onde, no curso que nós íamos lá na fábrica da Floresta, a gente ganhava um kitzinho, e aquele kitzinho que eu ganhei no curso, né, na verdade, foi o melhor investimento que eu fiz ter ido no curso, que dali eu instalei o aparelho, para encurtar a história, né? Alinhei e nivelei em 4 meses, Uhum. o caso dela, e finalizei o tratamento, assim, da forma, né, atingindo, resolvendo a queixa principal, que no caso era minha esposa, mas a paciente, que era alinhar e nivelar sem colocar o aparelho novamente, principalmente por vestibular. É aquela questão, ó, os pacientes que já usaram aparelho por muito tempo, ou que já usaram aparelho, independente do tempo também, se necessitar novamente, difícil eles aceitarem, principalmente os adultos, alguma coisa que vá alterar ali o volume dos lábios ou que apareça, né?
Não aceitam, né, Ana? Mesmo, por mais que você ofereça um estético, vai, um autoligado estético, mesmo assim, o que você falou, só o trauma do volume ou da dificuldade de higienização, assim, o paciente já não quer, né? Ah, mas o aparelho lingual também não dificulta higienizar? Muito menos, né? É muito pouco, não tem comparação comparado com o vestibular que assim, queira ou não queira, assim, o paciente sorriu, né? Aquilo que a gente fala, né? Se ele ainda tiver alguma acabou de almoçar, acabou de se alimentar, por mais que ele higienize, não fica, você não consegue higienizar 100%. Então, eu acho que esteticamente e resultado não tem, Fantástico. não, é fantástico. E o objetivo também de trazer essa live, porque pouquíssimos ortodontistas, até os que fazem o curso conosco, ainda têm medo, receio de estar trabalhando com lingual, e os pacientes procuram por esse tratamento. Até teve uma paciente que uma vez falou que estava procurando até no Google, no Instagram, e só não encontrou mais ninguém que trabalhasse com esse tipo de aparelho. As pessoas têm que entender que isso é uma realidade, né? Essa necessidade de ortodontia estética, e que, trabalhando com esses tipos de aparelho, eles vão abrir uma gama aí de pacientes e vão começar tratamentos que até então eles não faziam, porque não trabalham com esse tipo de mecânica, né? Então, vamos lá. Então, é um dos problemas que eu vejo que toda vez que a gente dá o curso, é o mesmo de sempre, né? Ah, eu não gosto de lingual. Lingual, não quero saber, né? Já tenho as dificuldades, agora que eu estou entendendo a ortodontia para o vestibular, eu não quero. Então, assim, ó, deixar claro que, primeiro, não tem nada a ver com a ortodontia lingual propriamente dita, que você tem que fazer uma colagem individualizada de todos os dentes, de 7 a 7, os fios têm que ser individualizados, porque a nossa face anatômica, né, Ana, ela é muito irregular. Então, é difícil você Por lingual é padronizar. bem É, diferente. é difícil você padronizar, principalmente nos posteriores. Então, isso tudo causa o quê? Uma objeção muito grande, porque além de você ter mecânicas, técnica diferenciada, você tem um custo elevado. O que muda tudo na parte do lingual clip, né? Na técnica que nós utilizamos? Primeiro, você vai trabalhar de canino a canino, ou seja, as faces ali são muito próximas. É a face lingual dos incisivos, né, e do canino. Então, ela é muito próxima. Você não tem muita alteração, muita mudança. E com relação às objeções, é uma técnica muito rápida e simples de fazer, porque você vai utilizar 3 fios para alinhar e nivelar, fazer pequenos desgastes, né? Que é o que você vai ajustar o tamanho de massa dental. E não tem aquela preocupação zero mecânica, não tem prescrição no Bract. Então, é uma técnica muito simples para você trabalhar. Então, todas aquelas objeções que nós tínhamos, né, da ortodontia lingual tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada. Então, a gente sempre convida, a gente está fazendo live para mostrar, ó, eu, pelo menos, igual eu falei para você aqui, faz 8 anos atrás, quando eu descobri essa técnica, eu não parei mais de trabalhar e cada vez mais eu indico e eu quero me aperfeiçoar com os casos de lingual clip, né? Agora, assim, como que até hoje, igual você falou, até hoje, se você fala para os pacientes, não, nunca ninguém me ofereceu. Não, não sei. Não, você conhece? Não, nunca ouvi falar. É engraçado isso, né? E assim, um benefício muito grande para o paciente, para o profissional, com um custo bem acessível para o paciente profissional, mas a gente não vê essa relação, né? A gente não vê os profissionais oferecendo isso ou se interessando nessa técnica. Lembrando que essa técnica que nós estamos conversando aqui, para vocês que nunca ouviram falar, é chamada dessa técnica lingual simplificada, que é uma técnica que os braços são colados geralmente canino a canino, pode ser inferior ou superior, e é interessante para correção de apinhamentos anteriores, de forma rápida e confortável para o paciente. É até difícil, né, de visualizar o Bract, porque além dele ser por lingual ali, o paciente não vai ver, mas ele abrindo a boca, ele é transparente. E ele é bem pequeno. Isso é Sim. uma grande vantagem também, né? Apesar de estar por lingual, né? Ele é um bracket autoligado estético. Como você falou, ele não tem, assim, não existe prescrição do bracket, né? Então, se eles são todos iguais, então mesmo o bracket que você cola no cílio central, no lateral, no canino, então você não se preocupa com esse problema de inset offset, de angulação, são todos iguais, porque na verdade você vai fazer um alinhamento e nivelamento, né? O alinhamento e nivelamento do caso. Então você sabe que para alinhar e nivelar você não tem que ter nenhum tipo de prescrição. E os fios que você trabalha, que vem no kit, são os fiozinhos redondos, né?
O bractezinho tem um slotzinho 18, mas você vai trabalhar até o 16 para alinhar e nivelar. Então, esses são os fios, né? A anatomia do bract. Então, eu acho assim, não tem por que hoje você não ter essa ferramenta de opção. Igual você falou, principalmente aqueles casos. Assim, para mim, esse é a carta na manga para os casinhos de recidiva, aquelas pequenas movimentações incisivos inferiores, principalmente. Dá para fazer mais? Dá. No nosso curso a gente mostra, né? Nós temos assim, ó, várias possibilidades, mas assim, ó, isso é com o desenvolvimento da técnica, né? Então, nesse caso, você está mostrando um caso aí, ó, por exemplo, isso aí a gente foi eu fui de 7 a 7, né? Então, isso é lá o final, né? É lá, eu já estou 8 anos trabalhando, então eu já estou indo para casos mais avançados, onde eu não queria desgastar muito. Eu recuperei o transversal, tem os arcos, tá vendo? Dá o formato do arco do inferior ao formato do arco inicial e o final, né? Em 8 meses. Então, aí eu evitei desgaste. Ah, como que você evitou desgaste? Eu melhorei o transversal do paciente, né? Com uma técnica que nós chamamos o Slim Clip Poligual. O bract é muito próximo do Lingual Clip, porém o slot dele aceita fios, o Biopic, né, que nós chamamos, o fio de poliéter etiquetano, que assim eu consigo trabalhar até de 7 a 7 até os dentes posteriores. Mas isso é o final ali do que nós estamos hoje conseguindo fazer. Então nós conseguimos desenvolver uma técnica, que é o Lingual Clip, canino a canino, para você alinhar e nivelar. Porém, como você está trabalhando na região de canino a canino, você precisa fazer os desgastes, né? Então, como hoje nós desenvolvemos a técnica para evitar ou minimizar esses desgastes? Ou colocando até 7 a 7 e recuperando transversal, como nós falamos na filosofia. Mas, enfim, isso é a evolução de tudo aquilo que eu já trabalho faz 8 anos com esse tipo de aparelho. Então, vamos falar para o pessoal que nunca ouviu falar dessa técnica que é o lingual clip, que é a técnica lingual simplificada. Quais que seriam as indicações para esse tipo de aparelho lingual colado de canino a canino? Então, as indicações seriam essas pequenas recidivas anteriores, né, inferiores ou superiores, né? O superior, você tem ainda um detalhe que seria a oclusão do paciente. Aí você teria que tomar um cuidado em si com relação à indicação do superior. Agora, para o inferior, todos os casos que você tiver essas pequenas movimentações na região de incisivo, ele está indicado para todos os casos. Seja para pacientes, esse apinhamento, né, seja ele de uma recidiva, ou esse paciente aí, Ana, ela nunca tinha usado aparelho, né? Ela realmente tinha uma discrepância de massa dental. E nesta paciente, o que ela fez? Ela me pediu, né, para fazer uma melhor de alinhamento e nivelamento e ela nunca tinha usado aparelho, né? Aí, então, a gente evidencia nesse caso que tanto você pode indicar para os pacientes recidiva, pequenos apinhamentos ou um apinhamento moderado. Esse apinhamento dela já estava bem já estava mais para moderado, né? Esse já estava moderado severo, esse, né? Severo não é porque, mas quase indo para o severo. Ela tinha uma discrepância aí próxima de 5 milímetros. Aí você tem, por exemplo, uma ferramenta fantástica, pacientes que têm sobremordida, né? Então aí você vai falar, mas o que tem a ver com o lingual clip? Pô, mesmo que você está planejando uma ortodontia por vestibular, nesta primeira fase, para você melhorar a sobremordida dele e já ir alinhando e nivelando, se for o caso, nos incisivos, você já pode colar o lingual clip. E nós temos um curso online, totalmente 100% online, onde nós mostramos vários casos clínicos. E no nosso curso também, no presencial, é que agora eu não consigo, né, oferecer nenhum tipo de curso presencial para vocês, mas quando a gente faz o curso aí no Rio presencial, a gente mostra o caso clínico de sobremordida, você utilizando o lingual clip antes e depois, né, como se fosse um pré-acessório, um acessório para depois você colocar o seu braço vestibular, que você tem mais espaço de trabalho, você tem mais exposição de coroa clínica dos incisivos. Então, é excelente para essas indicações também. Sobremordida. Porque tem o profissional que às vezes pega um caso desse, que é o que o paciente quer, né? Que a maioria deles quer corrigir esse apinhamento inferior. Você não tem espaço para colar por vestibular, porque a mordida é profunda, geralmente é. E você vê que é um caso que, se colasse, por exemplo, essa técnica que a gente está falando, em poucos meses
você vai resolver a queixa, que é a queixa do paciente mesmo, que é esses dentes tortos, né? Você não precisa colar todo o aparelho se você Hum. tem um problema ali segmentado, Localizado, isso, localizado, isso. Localizado na região anterior, é verdade. né? Tem um slidezinho aí, não sei se depois você conseguiu, o número 20. É, dá E para aqui ver eu não bem. vejo o número. Então, aí embaixo o número 20. Mas a gente vai conversando, pessoal. Dá para ver bem, né, o quanto você consegue melhorar. Isso a gente. Então, que a gente estava falando a gente estava falando do curso, né? Então, você tem uma opção de fazer um curso onde você aprende todas as indicações e como você faz na prática para você resolver os problemas propriamente ou da queixa principal do paciente. Então, esse é um caso, por exemplo, um caso severo, né? Então, você tem praticamente um incisivo, ó, um incisivo lateral totalmente fora do arco. E se vocês verificarem, ele foi realizado o alinhamento e nivelamento sem que se realizasse nenhum tipo de extração. É um caso clássico de você realizar uma extração. É. Então, vamos falar também dentro dessa ortodontia lingual, qual que seria o benefício desse aparelho ser esse modelo que a gente está falando, que é o autoligável? Então, aí tem duas. Eu acho que talvez, né, a indicação que você realizar por lingual, muitas vezes também tem objeção do próprio dentista achar que o paciente vai ter uma queixa muito grande com relação ao bracket, né, ao posicionamento do bracket por lingual. Então, a vantagem que você tem, como você tem um slotzinho dele, que você vai trabalhar com 3 fios, né, o 12, 14, 16, então ele tem um perfil pequeno. Então, isso é uma diferença absurda para o paciente, né? A gente pensa que não, mas é. E o profissional, com isso, tem uma vantagem muito grande, porque você consegue realizar, né, realizar as colagens, a indicação desses casos, sem que você tenha aquele retorno indesejado do paciente que vai reclamar desconforto, tá me machucando, porque esse bracket, nenhum paciente até hoje pediu para remover, dizendo que o bracket está machucando, nenhum. Por quê? Porque como você não tem um slot grande para colocar fios retangulares, fios pesados, então você diminui muito o volume do bracket. E isso é uma vantagem muito grande e um conforto para o paciente. Né? A única coisa que incomoda o paciente se você deixar é uma ponta de fio, que aí sim vai incomodar a língua do paciente. Que eu sou uma sempre perguntam, né? Ah, mas esse bracket lingual ele não vai atrapalhar minha fala, não vai atrapalhar eu comer, não vai me machucar, porque naturalmente as pessoas conhecem aqueles modelos mais antigos de metal que são muito volumosos, Sim, por né, e causa que dos não tem fios, né? nada a ver com esse daqui. E o tamanho desse bracket, lembrando, pessoal, não é só o volume, é também a largura, né, que é menor. Sim, ele é assim, ó, porque você vai trabalhar só ele está prescrito para os entes anteriores ali, né, Ana? Então você tem entre a face a distância mesodistal na face lingual, ela ainda é menor, né, do que a vestibular. Então o bract ele é muito pequeno, porque ele tem que entrar naquela face mesodistal dos incisivos inferiores. Ele é muito pequeno. E tem a versão também, né? Do bracket lingual clip, tem a versão mini, que é um bracket ainda mais estreito ainda, que tem as indicações também para você colocar, quando você tem os incisivos já com. Às vezes o paciente já passou por algum desgaste, mas mesmo assim ainda está com apinhamento. Você tem essa opção de colocar esse lingual clip. Mas enfim, o fato é que hoje, né, assim, se o paciente vem com uma queixa, por exemplo, volta ali, Ana, você consegue voltar aí? Tá fácil? Esse? É, Não, aquele aqui estava mostrando com. Foi dois. Ah, esse. Por exemplo, se você pegar um caso como esse, o paciente tem uma queixa de destruição, né, do bordo do dente superior, do 21, né, do ângulo. E aí, você vai fazer o quê? Uma resina? Então, na verdade, é uma interferência do incisivo inferior que está destruindo o dente. Se você fizer resina livre, também vai ser destrutiva. O que você constata aí? Que ele tem uma discrepância de massa dental dos incisivos laterais inferiores, né? E que é possível você, com o desgaste e o lingual clip, regularizar, alinhar e nivelar, tendo como um resultado final o posicionamento mais lingualizado desses incisivos e a correção, né, desse overbite para poder fazer, do overjet overbite, para você poder fazer
a restabelecer a estética do paciente. Então, Lembrando que essa questão aqui é até interessante, que as pessoas acham que o dente inferior é só estética, mas aqui é bem possível a gente visualizar que conforme o dente inferior ele vai saindo da posição e apinhando, né, entortando, nesse caso, como um deles aqui, o 31, né, ele foi para vestibular, ele começou a tocar no isso, incisivo superior, interferência. causando Sim. um trauma oclusal. Então, não é uma questão só de estética nesse caso. Não, porque exatamente, porque assim, ó, se você deixar esse trauma, né, e vai tendo aqui a perda óssea e a recessão gengival. E aí, nunca mais. Aí nunca mais. Ou você tem no inferior ou no superior. Né? E aí nunca mais você consegue resolver esse problema. Só que às vezes o paciente não sabe disso, né? E aí só que se você fala ao paciente, ó, para resolver você vai ter que colocar o aparelho. O paciente fala, pelo Não, amor às de Deus. vezes coitado, às vezes o paciente ele sabe só que quando ele faz a resina, pouco tempo depois ela quebra. Também, né? É, porque aí, o que vai É. fazer? O paciente fechou. Então, eu acho que hoje o profissional, muitas vezes, se você não trabalha com essa parte estética, a maioria dos ainda a opção do quê? De você trabalhar com os profissionais parceiros para você indicar, né? Que eles te indiquem para você fazer o Lingoclip. Por quê? Veja bem, Ana, vê a ideia. Então, se você chega para um paciente e fala assim, olha, você precisa fazer, né, uma melhora desse alinhamento e nivelamento inferior antes da gente restabelecer a melhora dessa estética. Só que se você não é ortodontista, então se você tem os seus colegas que te indicam, então quantas pessoas que trabalham com essa parte estética, seja para facetas, né, para os laminados, seja para essas restaurações de resina, que você pode colocar o bracket, melhorar todo o posicionamento do bracket, dos dentes, para depois devolver para o colega, que seria seu amigo, seu parceiro, finalizar a parte estética, né? Então, uma coisa é você realizar lente em dentes que estão com apinhamentos. Outra coisa é você realizar uma lente os dentes que já estão bem alinhados e nivelados. Então, muitas vezes você pode trabalhar com essas parcerias, né, com clínicas ou com profissionais que trabalham com a parte de reabilitação, com a estética, sendo, se você fala assim, ó, eu tenho um aparelho onde alinha e nivela rapidamente e eu devolvo para você terminar a parte estética. Né? Eu acho que isso seria, talvez, a grande sacada, o diferencial. Na Pode falar. verdade, você tem que mostrar o seu trabalho para os outros profissionais de outras áreas, porque às vezes eles não indicam para o ortodontista, porque ainda tem aquela visão, eu não vou indicar para fazer esse pré-alinhamento antes das lentes de contato, porque eu sei que o ortodontista vai demorar mais de um ano, vai, vai me enrolar com o paciente. Não, nesse caso do Lingual Clip, nós conseguimos fazer esse alinhamento anterior em poucos meses e já liberar o paciente para fazer a Sim, parte estética, que é as facetas. Isso é muito bom, porque uma coisa é o paciente, igual você falou, fazer a parte estética, faceta, lente de contato, com os dentes tortos e ter que desgastar tudo a ponto de virar um preparo de coroa para poder alinhar. Como é que você vai alinhar um dente com a lente se ele está torto? O paciente não desgasta, vai né, Ana? querer, Você vai né? ter que O desgastar, paciente vai querer lente com os dentes tortos. Pois é. E aí o que você vai fazer? Vai para o desgaste, né? E aí você acaba desgastando muito mais daquilo que você precisava por causa do mau posicionamento do dente. Pois Né? é. Eu acho que então, e assim, a vantagem é que quantos reabilitadores, né, que trabalham com essa parte não, sei lá, não conhecem essa técnica, não conhecem essa facilidade, essa rapidez, esse custo acessível. Por que acontece também? Né? Eu vou te falar o outro problema. Aí muitas vezes esse profissional que está trabalhando ali com ortodontista de parceria, o que ele faz? Ele fala assim, eu não vou indicar porque eu vou agregar mais um custo no tratamento do paciente, né? Concorda, não? Então vamos supor assim, se eu sou o reabilitador ali, fala, pô, vou mandar para a doutora Ana, ela vai me colocar aparelho, vai ser um custo. Então, o que você já tem que pensar, quando você vai realizar essas parcerias, já mostrar para o profissional, né, o quanto vai ser esse custo-benefício para o paciente. Principalmente
com relação a você diminuir o tempo do tratamento, ou seja, você vai devolver para o profissional que está te indicando rapidamente para ele finalizar as lentes, né? Para você deixar finalizar as lentes, e mostrar que não necessariamente ele também tem que ter um custo muito alto desse tratamento. Né? Porque o bracket tem um custo bem acessível. Nós não falamos de valores aqui porque é uma live aberta e não é eticamente, porque pode ser que tem pacientes assistindo. Não, eticamente a gente não fala. Mas o custo dele é muito acessível para você hoje trabalhar, não precisa cobrar caro, termina rapidamente e devolve pro seu colega, né? Pode ser da sua clínica mesmo, né? Às vezes a gente pergunta, e você vê que é engraçado, dentistas que ortodontistas que realizam o nosso curso, trabalham e na clínica com o reabilitador ou com o próprio, sei lá, o profissional que trabalha com a parte estética, e ele faz a técnica, só que ele não fala para o profissional. Né? Então, fala assim, você tem que chegar lá, falar para o gestor da clínica, para o dono, não sei, falar, olha, tem uma técnica que eu aprendi, nós podemos fazer parcerias aqui com o outro colega, aqui mesmo da clínica, para diminuir esses desgastes excessivos nos casos de reabilitação anterior, os processos de melhora estética, planejamentos estéticos. Então, outra coisa também que a gente escuta muito, até nos cursos, é os profissionais que falam, eu sei que tem essa técnica lingual simplificada, que é interessante, que corrige os dentes tortos, o apinhamento anterior em pouco tempo, mas eu tenho dificuldade no momento do planejamento e colagem, porque a colagem é feita na parte lingual. Mas até nisso já evoluiu muito, né, Fernanda, a questão da colagem. Sim, quando você tinha colocado esse slide, como ele saiu, eu deixei para falar depois quando você mostrasse ele novamente. Então, o que acontece, né? Então, uma das objeções também é o profissional, o ortodontista falar, o dentista que trabalha com a gente também com os aparelhos, fala, olha, eu tenho uma objeção que eu não quero trabalhar com a face lingual, não consigo visualizar, eu tenho medo de errar no posicionamento dos brackets. Então, o que a gente fala? Ó, atualmente, né, eu já trabalho com essas colagens digitais, né, com as guias. Então, o que você precisa fazer hoje? Escanear o paciente, enviar para a empresa faz o planejamento e manda para você essas guias, que é embaixo nessa imagem aí que dá para você verificar, onde já veio o correto posicionamento do bracket para aquele caso que você está realizando o tratamento. Então, o que você faz? Você, na aula a gente mostra, no próprio site da Ortho4D, tem lá que você mesmo, você faz a colagem, mas você não se preocupa com o posicionamento do bracket, né? Então, você só entende depois como é que coloca o fio, como é que tira o fio, porque esse é o processo do tratamento. Mas aquela segurança de saber onde vai colocar, na distância mesodistal, cérvico-incisal, principalmente naqueles casos que você quer realizar algum tipo de intrusão anterior, você consegue, é só você solicitar, né? O objetivo do meu tratamento seria alinhar, nivelar e melhorar a altura vertical dos incisivos inferiores. Pô, legal, então a própria inteligência artificial, né, junto com os profissionais, já colocam esses brackets no posicionamento. Por exemplo, os caninos já ficariam com um X mais gengival para criar uma deflexão maior vertical e assim você melhorar, né, essa queixa principal, ou seria o seu objetivo inicial do tratamento. Então, tudo isso já é possível, né, você receber esse pacote pronto. Então, na verdade, hoje a gente indica, né, a gente fala muito, nós estamos falando muito, inclusive hoje, até foi discutido ali pelo presidente do conselho, né, pelo Federal de Odontologia, em relação a essa parte de teleodontologia. Então, nós não estamos querendo tomar o lugar de ninguém, né? Hoje, a gente faz essa parte de inteligência artificial, nós somos a favor da inteligência artificial para que facilite o planejamento e tratamento você, dentista, com o seu paciente. Né? A empresa não quer ser a intermediadora disso, muito pelo contrário, ela quer ser a facilitadora para que você tenha menos problemas durante o tratamento e que o paciente venha... porque o que é o problema, Ana,
que nós vemos na ortodontia, as consultas desnecessárias, né, que podem acontecer. Isso vão acontecer, porque a gente sabe que você fica, não é uma consulta, 2 consultas, você acaba ficando 5, 4, 6 meses com o paciente ali, né? Então pode ser que aconteça as consultas de intercorrências. E como que nós vamos eliminar essas consultas de intercorrências? Né? A inteligência artificial com software, realizando os planejamentos fora da boca do paciente, para você ter um Porque, campo visual muito melhor. lembrando para quem não conhece, tem 2 formas de colagem desses bractes aqui. É isso que nós estamos discutindo aqui com vocês, mostrando para vocês essas informações. Por exemplo, você poderia fazer a colagem direta, né? Que é colar diretamente o bract ali, porque essa colagem é feita de forma simplificada de canino a canino. Ou tem a vantagem hoje em dia de você fazer essa colagem por meio de uma inteligência artificial. A empresa já manda a guia com os bracts nela para você fazer a colagem indireta, de forma que você não tem mais aquele medo de errar na hora da colagem ali, porque você está olhando de forma indireta para colar, né? Na hora da colagem ali da face lingual. Então, tem a vantagem de ser mais rápido e mais preciso. Isso faz com que o paciente vá menos ao consultório. Por quê? A documentação para a gente fazer isso aqui é a mesma que o paciente faria para fazer, por exemplo, os alinhadores. São as fotos, as radiografias e o escaneamento. Quando você recebe essa documentação, você vai pegar essa documentação e colocar na plataforma para fazer esse tipo de planejamento aqui. Quando você receber o caso do seu paciente, já vai vir a guia, então você vai chamar o paciente já para fazer a colagem. Não tem que fazer a moldagem no consultório para depois mandar para a empresa e ter aquele risco de ter alteração. Não, isso aqui tudo já foi feito já direto ali quando foi fazer a documentação e o paciente vai vir uma vez para fazer a colagem, vai sair do seu consultório já com o aparelho colado, né? Isso dinamiza muito ali, vai muito mais rápido o processo, né? E hoje, né, se você ainda incluindo, além da colagem, o setup, ou seja, a movimentação dentária, ainda você recebe, porque você pode pedir só com a guia, ou pode pedir a guia com o setup, com a movimentação dentária. Se você solicitar essa movimentação dentária, qual que é a diferença, Liana? Você tem, como você falou do alinhador, né? Você tem as métricas, as medidas exatas de quanto você precisa desgastar de cada dente. Qual que é a vantagem disso? Bom, então você tem uma opção, fazer a colagem direta, você faz diretamente como você faz para o vestibular, e você vai realizando os desgastes de acordo com o alinhamento e nivelamento. Aí você pode ter a colagem indireta, só que da mesma forma você vai fazendo as colagens de acordo com o alinhamento e nivelamento. Ou se você tiver a colagem indireta com o setup, já vê então quanto você precisa desgastar, porque aí você pode, por exemplo, na primeira consulta, quando você realiza a colagem, você já faz um desgaste para 2, 3 consultas futuras que o paciente não precise vir. Entendeu? Então, o que acontece? Fala ao paciente, ó, manda aí, faz um filminho da sua boca, manda uma imagem. Tá legal? Tem alguma coisa machucando? Não. Tem a deflexão e o espaço já foi planejado lá no início, você já fez esse espaço para ele, né? Então, você não precisa ficar chamando o paciente para conferir se ele tem o espaço para você desgastar. Então, é a mesma inteligência artificial dos alinhadores, só que aí você tem um aparelhinho fixo na lingual. Então, essa simulação, esse setup virtual já é uma realidade também para ortodontia lingual, né? O profissional tem a possibilidade ali no planejamento de pedir e com isso ele vai como se fosse bem orientado, né? O que tem que fazer, a quantidade de desgastes, o momento de fazer e vai poder mostrar isso para o paciente. Então, o paciente ele fica mais animado, mais confiante também no que ele vai ter durante o tratamento, né? É uma forma de você mostrar o que vai ser realizado com o aparelho fixo, que a gente não faz até então, né? Não fazia. Sim, é assim, ó, porque o alinhador, obrigatoriamente você precisa fazer o setup, né? Porque você precisa de todas as séries. Agora, a ortodontia, por vestibular ou por lingual, né, ainda se pode fazer, mesmo que você faça de uma forma indireta com a colagem, você pode ou não realizar as movimentações, que seria o setup. E aí você precisa, sei lá, das informações do desgaste. Né? E aí como que você vai fazer? Né? Ou você faz ele individualmente, nas consultas ou consultas, mas aqui a gente está te falando, hoje dá muito mais trabalho você fazer isso. Aí você tem todo o problema da paramentação, né? O paciente vai vir. Então, vamos dar um exemplo. Se você precisa desgastar aí a mesial dos incisivos laterais, né?
Vamos dar um exemplo que o setup já te mostrou que você precisaria 2 milímetros, certo? Então, a primeira consulta, se você não tem esse conhecimento, você vai lá e desgasta um. Aí você vai chamar o paciente no outro mês para desgastar mais um. Ou seja, você criou uma consulta desnecessária, se paramentou para desgastar 1 milímetro, coisa que se você tivesse utilizando a inteligência artificial, você já poderia ter feito na primeira consulta e A evitado essa consulta. tendência hoje é o tratamento ser mais Vai ser rápido, com isso. menos consultas também visando isso tudo que a gente está vivenciando. Se ele pedir já ali no momento do planejamento setup virtual, ele vai ter o planejamento já nas mãos, tudo que ele tem que fazer durante o tratamento, ele pode já marcar pontualmente daqui a, por exemplo, ele pode atender num mês, já realizar o que precisa desses desgastes e acompanhar o paciente de forma virtual, o paciente tira foto em casa e você faz esse acompanhamento sem ele ter que ir ao consultório, né? Isso é muito bom também, o paciente gosta. Sim, então, aí você mostra tecnologia, facilita a sua vida do paciente, né? Agora há pouco mesmo, eu moro em Santos, né? E tenho meu filho faz um acompanhamento médico em São Paulo, né? Então, a médica acabou de dizer, olha, se você quiser, nós podemos realizar a consulta por telemedicina. Quase que eu falei, meu Deus, é o dia mais feliz da minha vida, porque eu vou evitar de sair de Santos, pegar o carro, deslocar até São Paulo, gastar gasolina, gastar pedágio, né? Então, se a tecnologia está a nosso favor, por que que você não pode usar isso, né? Ninguém está dizendo que precisa trocar. Ah, você vai eliminar. Não é isso. A partir do momento que for constatado que você precisa fazer a consulta presencial, sim, não importa onde você esteja, aí você vai ter que ir lá e ter o contato com o profissional. Agora, para um monitoramento da movimentação dentária, não tem necessidade disso, né? Então, e hoje com a tecnologia, como nós estamos aqui, você pode estar falando com o seu paciente, né? Por que não? Então, se você é minha dentista, você pode falar, olha a boca, mostra os incisivos, deixa Você eu pode ver. orientar de qualquer lugar que você tiver tendo internet, você fala Sim, com o pô. paciente pelo WhatsApp, pelo Zoom. Sim, se você está em Goiânia, o paciente está no Rio, você É. pode fazer isso, ó, que nós estamos fazendo agora. Né? E você vai mostrando para ele, olha com o seu dente como estava inicial, olha como, por que, que você não pode usar essa tecnologia? Isso é assim, ó. E o presidente hoje do conselho, ele não foi contra isso, ele não foi contra isso. Né? Quem viu, assistiu a live, eu assisti inteirinha. Ele só não quer que crie as empresas intermediárias, ou seja, capte o paciente e fique intermediando, né, a consulta com o profissional. Não, ele quer Ele que quer que o próprio dentista esteja à seja frente desse isso, não processo, tem que perca ser a o relação, responsável. exatamente, a relação profissional-paciente. Essa relação não pode ser perdida. E nós não é que nós estamos falando para perder isso, e tampouco substituir as consultas presenciais. O que nós falamos nas lives, e nós estamos falando muito nos nossos cursos online, otimize o seu tempo e evite que o seu paciente vá ao seu consultório desnecessariamente. Crie, né, esse hábito de você receber a informação antes do paciente ir para a sua consulta. Porque você se antecipa aos problemas. Você imagina, se o seu paciente chega na sua consulta e você vira e constatou que ele perdeu um lingual clip, soltou e ele perdeu. Ele engoliu, ele nem sabe onde foi parar. Né? E aí, o que você vai fazer? Putz, eu não tenho bractilingual aqui. Aí você manda o paciente embora, liga lá na empresa, pede uma reposição, até chegar. Você vê, olha o viés do problema que você está causando, que causou, né? Por os problemas ortodônticos que a gente conhece que acontece, e que poderia ser eliminados se o paciente só mostrasse para você, aí você fala, cadê seu bracket? Né? Aí o paciente fala, ah, não, doutor, eu nem percebi. Aí o que você fala? Ah, legal, você já vai lá, anota, né? Pede para a empresa, quando chegar o bracket, você liga e marca ele. Olha que fantástico isso, né? Então, quem atende dia a dia sabe que esses problemas, uma solução para esses problemas é a melhor coisa que tem. Então, né, essa questão do aparelho lingual, além de tudo que a gente está comentando de estética, conforto, e ainda tem essa vantagem que é fornecida pela empresa, que é o setup virtual, que isso é muito bom, a segurança para o profissional, ainda mais no começo, né? Quem termina o curso e quer trabalhar, às vezes alguém está assistindo agora e fala, nossa, tem que levar isso no meu consultório. Ainda bem que tem essa alternativa, que é esse setup virtual, esse planejamento virtual, que você pode pedir, a gente põe como alternativa, mas eu acho sempre viável pedir, eu sempre peço também, que você tem aquilo para mostrar para o seu paciente e para os outros também, né? Como exemplo de planejamento, serve para você para várias funções ali, você fica mais confiante no que você vai trabalhar. E o Então, legal, né? aqui, E o legal, assim, Ana, se você pegar, por exemplo,
Vamos supor que você fez esse paciente que você está mostrando, vamos supor que você fez pelo setup, né? Então você Uhum. olha lá, 2 meses de tratamento, como estaria virtualmente e como está na boca dele, né? É aquele comparação, você fala, pô, legal, está acontecendo exatamente aquilo que foi previsto. Não precisa vir na clínica. Pode adiar mais 15, 20 dias a consulta, depende qual o tempo que você está agendando ele virtualmente. Então hoje, para alinhador, para caso para o vestibular, para o lingual, em qualquer das indicações, você tem que utilizar a inteligência artificial, otimizar todo esse monitoramento que você pode fazer à distância do paciente, porque, na Uhum. verdade, hoje, isso já é um fator decisivo. Né? Nós sabemos que em qualquer segmento, aquele paciente, pensa você, né, aqui, qualquer tipo de solução que você possa resolver aí na sua casa, e o outro concorrente, não, essa solução você vai ter que pegar o carro, sair da sua casa, você está excluído. Isso já virou um fator decisivo, né? Essa facilidade, ou seja, aquele paciente que está a par da tecnologia que possa oferecer isso para os seus pacientes. O Isso profissional. agrega muito ao consultório, né? O profissional trabalhar com a tecnologia dessa agrega muito ao consultório e certamente seu paciente vai comentar com outros. Ó, meu dentista tem uma tecnologia, me mostrou o planejamento todo virtual, eu sei tudo que vai acontecer no tratamento, eu não preciso ir lá toda hora, meu tratamento vai ser rápido. Isso traz também a indicação indireta, né? O paciente sempre mostra sem... É natural isso, né? Ele mostra para os outros e faz uma propaganda indireta aí, é algo que acontece naturalmente, E de né? graça para você, né? Sem nenhum custo É, para você. E aí tem sempre a pergunta, né, que fazem no curso que sempre vem em mente. Ah, mas isso vai ter um custo maior? O paciente... Então, peraí. Toda a tecnologia, a inteligência artificial dos planejamentos setups, elas são obrigatórias para os alinhadores, né? uhum. E por que os alinhadores tomaram rapidamente o mercado ortodôntico, sendo que se os pacientes estão preocupados só com preço? Né? O seu conceito está errado. Os pacientes não estão preocupados só com preço. Senão os alinhadores nunca teriam espaço para entrar no mercado. Né? E aí os pacientes pagam os alinhadores. Hoje talvez seja os tratamentos mais procurados para casos da indicação correta, né, do alinhamento e nivelamento. E Uhum. não é o tratamento mais barato. Então, tem que quebrar esse paradigma de achar que o paciente está preocupado só com o preço. Não. Ele tá, claro, o preço é importante para ele, mas o quanto de valor agregado você está entregando em cima desse preço. Se você Ele, oferecer para ele ele, vai entender o valor em cima do preço que você passou. Se ele entender o valor, ele quer fazer o tratamento. É claro que ele vai querer. Se ele observa essa diferença relacionada à tecnologia, o custo no geral dele vai ser menor em relação ao tempo menor de uso de aparelho, que ele vai ter que ir menos no seu consultório, o deslocamento e tudo mais. É claro que ele vai observar isso, um valor, né, em cima do então, tratamento que você está o que a gente oferecendo. fala, né? E como que você vai entregar cada vez mais esse valor para ele não ficar brigando com o preço? Se diferenciando. É. Esse Não dá mais diferencia. para o profissional ficar trabalhando só com aparelho metálico no consultório. Não, Não sei como 30 é que ainda meses? tem, Não, não não sei tem. como é que tem pessoas que ainda trabalham só com metal, né? Tem Infelizmente, como, não é não mais a tem realidade. como. Não tem. Hoje eu acredito assim, ó, hoje dificilmente você consegue convencer um paciente, colocar um metálico e ficar indo e vindo 30 meses no seu consultório. É muito difícil, né? A não ser que seja uma necessidade muito grande. Porém, você diminuindo, né, melhorando, sim, devolvendo um tratamento, um resultado que esperado do paciente, sem que incomode o dia a dia dele socialmente, né? Que seria a parte Uhum. estética que a gente está falando aqui, seja do alinhador ou do igualzinho, com tempo curto e que ele possa pagar, não tem um paciente que não aceite. Não tem. É. Isso tudo a gente explica bem detalhadamente, né? Lembrando aqui que a gente está passando informações nessa live, é questão de conhecimento tanto para você, profissional, quanto paciente, mas isso tudo a gente detalha, né? Muito bem aí, casos simples a mais severos no curso, a gente fala também essa questão de marketing voltada para esses tipos de tratamento, não é isso, Fernando? Tem. A gente, né, no curso, né, que nós temos, vamos ver agora quando que nós vamos poder voltar, né, É, o presencial. presencialmente. Mas nós estamos fazendo os online, né, online, Uhum. conteúdo
muito próximo do que nós falamos no presencial. E a gente fala bastante também da parte lingual, né? O que você indica, como que você indica, quando você seleciona um caso. É claro que o detalhe, né? Não, o detalhe do detalhe você não consegue fazer. Nós tínhamos, lembra, no Rio de Janeiro, um curso presencial, era praticamente um dia inteiro de curso. Porque é muito detalhe. Se você pegar todos os casos, se você quiser a fundo mesmo, é muito detalhe. Porém, para você iniciar, você não precisa disso. Se você pegar casos simples de alinhamento e nivelamento inferior, você vai seguir uma curva de aprendizado. Você pode ir começando. É tudo, claro que todo mundo conhece alguém que tem um caso, por exemplo, como esse aqui, que tem os dentes Sim. inferiores tortos e nunca colocou aparelho porque nem sabe que tem essa alternativa, né? Que não falou, aparelho por fora eu não vou pôr de jeito nenhum, mas esse eu coloco. Já ouvi isso Eu muito. colocaria. Eu Muito assim, coloquei na minha mãe também. Eu não, também é fiz o tratamento fantástico. dela. Fantástico, né? Assim, ó. E nós temos pacientes, né, que realizaram o depoimento, pacientes que são professores, falam, não atrapalha nada a dicção, Não, não né? atrapalha, não. Não Super atrapalha. confortável. O paciente até esquece que o aparelho está lá na boca. E o que é a vantagem? Você não depende da cooperação do paciente para ter o resultado. Porque a gente fala que tem pacientes para todos os tipos de tratamento, né? Você deve estar pensando, por que eu vou colocar esse e não o alinhador? Mas vocês têm que ter noção que tem pacientes que já chegaram para mim e falaram, eu não sou disciplinado, eu não quero nada que tire e põe, que eu tenho uma vida muito agitada, eu não tenho onde tirar, às vezes eu estou numa reunião, eu passo o dia inteiro em reunião, então eu quero algo fixo que eu não tenho que lembrar de tirar, e eu quero algo rápido, estético e rápido. Então, tem pacientes que querem ortodontia fixa. Não vai ter um em detrimento a outro, não é isso? Tem pacientes para todos os tipos de tratamento. Tem Sim. pacientes realmente que esse tratamento eu vejo que é muito viável, né? Sim, portanto, você pega um paciente e fala assim, né? Tudo, claro, você pode oferecer, né? E você deve oferecer de acordo com a seu planejamento, ou, né, ou com o seu diferencial do seu consultório. Eu vou oferecer o alinhador, mas tem paciente que fala, doutor, você já me oferecido, já tentei, já peguei já foi uma dentista que eu comecei a usar, eu perdi o aparelho, eu não tenho disciplina para usar. Igual você falou, então, peraí. Então, desse aqui, para você não. Não, então eu tenho uma outra alternativa, sem que seja. Ele vai fazer a mesma função, só que vai ser uma colagem. Aí você mostra, né? Então, isso é você não perder o paciente. Porque imagina se você não tem nada. O paciente fala, você só tem isso para oferecer? É aquele móvel? Eu não quero mais. Você também não pode querer obrigar o paciente. O paciente hoje ele já vai com convicção que ele quer. Se você não tiver, ele vai procurar outra pessoa que ofereça. Então, se ele for para você e ele, por exemplo, se ele quiser alinhador, é isso que ele vai querer. Não adianta você convencer ele de outra coisa, é muito difícil. Se ele quer um aparelho lingual e não quer o alinhador, você também não vai convencê-lo a usar o alinhador. Tem outra questão também que eu acho importante a gente falar, a questão de tempo, que tem uma diferença, por exemplo, em casos de apinhamento leve a moderado, que o tempo, né, com lingual, ele é mais rápido do que com alinhador. Queria que Muito você mais. comentasse para o pessoal entender. Aquele caso, se você conseguisse visualizar, aí para você voltar, sabe aquele caso de giroversão que tinha lá no que eu falei para você que a paciente não tinha usado o aparelho? Vê se você consegue achar ele. Então, assim, ó, você que já tem uma experiência muito grande também, né, com alinhador, esse aí, ó, né? Essa rotação decisiva, você sabe, essa rotação decisivo não é fácil você fazer com alinhador. Não. Né? Você sabe que você vai penar. Faz? Claro que ele faz. Ninguém está falando que não faz. O que nós estamos falando é assim, ó, talvez nesses casos de rotação de incisivo, eu convenceria, né, o paciente, né, a utilizar mais o lingual do que o próprio alinhador. Ou eu iniciaria com o lingual clip, né, eliminasse as rotações para depois fazer a movimentação a lingual vestibular, que aí o alinhador faz fácil também. Né? Você pode quebrar isso para você diminuir o tempo. Porque a questão de apinhamento está muito relacionada com os dentes girados, né, com a rotação. E o alinhador, para correção de rotação, principalmente canino, nossa, é bem complicado. É E difícil. precisa de atáchimas, de tempo, tem que conseguir espaço e tudo mais. Acaba que o paciente ele tem que ter essa... Por isso que é bom você dar opções. O que é opções? O paciente pode, se ele quiser tratar com alinhador também, mas ele tem que saber que tem essa opção de ortodontia lingual que vai ser mais rápida, né? E também dá a noção Ou você estética total, você pode, né? você pode também, né, Ana, mesclar.
isso, né? Ou Pode ou ser seja, misto, faz é. híbrido, isso. Você fala assim, ó, vou começar, por você ter essa rotação, se você aceitar esse tipo de tratamento, a gente vai, não estou falando de preço, estou falando de tempo. Você vai Uhum, economizar pelo menos 6 meses de tratamento de alinhador. Pô, o paciente aceita, né? é. Só que eu não estou falando para você baixar o preço, você cobra a mesma coisa. Só que o que você faz? Você faz um planejamento onde você inicia com o Lingual Clip, tira, faz rescanear novamente a boca do paciente, e aí Uhum. você complementa com o alinhador. A pior fase do alinhador você já passou, que é essas rotações. Isso eu acho É, que e também isso é a empresa pode ajudar nessa questão também, né? Se o profissional tiver em dúvida, é bom que ele pode entrar em contato que nós orientamos, você, eu, o professor Edson, porque às vezes o profissional não sabe que tem essas alternativas e fala, ele quer, mas também não quer um tratamento longo. Então dá, né? A própria empresa, dentro da da própria plataforma, possibilidade, isso. você tem a possibilidade de fazer tanto com o aparelho lingual e depois você coloca um novo escaneamento para finalizar com o alinhador. Isso tudo você já tem o custo inicial, porque isso vai ser você não vai pagar todo um lingual clip, né, um planejamento de Uhum. lingual clip, e depois pagar todo um planejamento de alinhador. Não, você compra um sistema, que é o sistema Invisible Fast, só que neste caso você vai fazer híbrido, iniciar com o lingual e depois migrar para um alinhador, né? Isso. Você já tem o preço. Você não precisa Uhum. exatamente comprar dois sistemas. Uhum. Vamos Não, mostrar também para o pessoal a esse caso aí, Ana, só alternativa. para a gente falar, esse caso aí, a paciente colou e 3 meses não mexeu no aparelho. Voltou assim, sem mexer no aparelho. Então, se você ficar 3 meses sem ver o paciente, o dente movimentando, pô, você quer melhor que isso? É, Né? é o Pode falar, ideal, Ana. né? É o ideal. E isso, pessoal, a gente está comentando aqui, para quem chegou agora, não é qualquer bract que faz isso aqui, é o bract lingual, ele é próprio para face lingual, ele é autoligável também, não movimenta da mesma forma de brackts aqueles de borrachinha convencionais, e o fio, ele é especial para esse tipo de bract, por isso que vem o fio próprio do sistema, tá? Não adianta você comprar, por exemplo, né, Fernando, esse tipo de bract e tentar usar qualquer fio, cortar o fio e colocar na face lingual. Não vai É, dar certo. Tem ele vem como. tudo. Parece um fiozinho de contenção, né, Ana? Parece um formatinho Uhum. do fio de contenção. Se você colocar o fio de vestibular, você vai rodar os caninos, né? Você vai adistar os caninos e vai abrir. E aí você vai ter um trabalho para você retomar esse efeito colateral. Então, o bracket autoligado, pequeno, para resolver os alinhamentos, principalmente no setor anterior, né? No superior e inferior. Isso. E lembrando também, para aqueles casos que há necessidade de movimentação até molar, que seria a outra alternativa, que não é mais a ortodontia lingual simplificada, que seria realmente a ortodontia lingual de tratamento ali que a gente fala de molar a molar, o completo, né? Que é essa, até essa É. foto que eu coloquei agora. Então, por quê? Porque, veja, ó, você imagina você colocar, por que a gente optou, né, nesse caso? Pensa no Uhum. lingual clip nesse caso, né? Quanto de desgaste você teria que fazer nesses incisivos do paciente superior? E ali, se você errar o desgaste, você comprometeu a estética, porque são os incisivos superiores da paciente, né? Então, qualquer desgaste ali incorreto, então você nem tinha acesso à face mesial do 22, ó, você nem consegue fazer desgaste direito. Então, nesse caso, nós optamos em utilizar o Slim Clip, por lingual, Uhum. com os elásticos de efeito ortopédico para a recuperação do arco dental natural do paciente. Ou seja, transversalmente, se vocês olharem, ó, o paciente recuperou transversal. Ou seja, aumentei o perímetro do arco e evitei os desgastes excessivos anteriores. Então, essas Lembrando indicações. que tem a indicação, por exemplo, dependendo da quantidade de espaço que o paciente precisa, se o apinhamento for moderado a severo, se você colocar um aparelho só de canino a canino, você não muda o formato de arcada porque não está colado na parte posterior. Vai trabalhar a Então, se distância você intercanina. precisa, né, de mais espaço, precisa remodelar esse formato de arco, deixar o arco ideal, você vai precisar de montar até os molares. Então, não é todo caso que dá para fazer simplificado. É isso aí. Então, não dá, porque assim, por isso que é importante planejar, né? Então, Tem que olhar mas eu também. tenho dúvida, o que eu faço? Então, nós temos aí tanto pelo seu Instagram, pelo meu Instagram, pelos directs, né? Você pode entrar em contato com a gente. Quem tiver interesse, por exemplo, de saber mais do curso, nós temos o curso online completo do Lingual Clip,
Ou, eu tenho um caso aqui, mas eu não sei se esse caso ele é candidato por Lingual Clip. Você pode me ajudar? A gente passa o contato, entra em contato pelo direct, a gente passa o contato do WhatsApp, encaminha as fotografias, né? A gente fala assim, ó, esse caso a gente indica para você fazer o Lingual Clip. Se você tem essa insegurança inicial, a gente dá essa pré-avaliação para vocês. Ó, esse caso dá para fazer. E aí você vende para o paciente e depois manda realizar as guias com planejamento com mais segurança, né? Porque é chato você vender para o paciente e depois falar que não dá para fazer, né? Então, às vezes você tem essa insegurança, então a empresa hoje disponibiliza, e eu acredito que você também, Ana, recebe bastante, fotografias com dúvidas com relação às técnicas diferenciadas, porque às vezes a pessoa também não migra ou não inicia a técnica pela insegurança. Então, hoje, com essa inteligência artificial, você tira as fotografias, ou o paciente mesmo tira lá da casa dele, manda para você, você tem dúvida, você transfere, compartilha essa dúvida, a empresa te ajuda, você fala ao paciente, ok, dá para fazer. Isso. E lembrando aqui, deixa eu só colocar aqui até uma pergunta que os profissionais mandam, e algumas pessoas que nunca trabalharam também, né? Que é a questão do... que até tem... deixa eu ver, cadê a foto aqui? Ah, tá ali no começo. E outra pergunta é se machuca alterar a fala, que a gente falou que não, e a questão de quebrar, que é o superior. Até eu vou puxar a pergunta para ele, que está até o levante aqui, se vocês estão vendo esse azulzinho, é a resina para fazer levante e mordida. Então, eu queria que você falasse essa questão que as pessoas criticam. Às vezes falam, ah, mas eu gosto do aparelho lingual, mas no superior quebra muito. Então, por que acontece, Ana? Hoje, né, eu acho que por isso que eu falei para vocês lá no início, você tem que usar o planejamento. Por que acontece? Quando você coloca no planejamento, você consegue visualizar exatamente, né, qual face está livre desse trauma oclusal. E além do mais, além de você colocar nessa zona free, você ainda tem o build-up, o levante, para você ter uma segunda segurança que não vai ter trauma. Se o caso não tiver espaço, nós não indicamos para colar. Chegou vários casos que o profissional manda para a gente e fala, não dá para fazer o lingual total superior. Ah, então minha paciente não quer. Então não faça. Porque não, às vezes não tem nada de face lingual, o pré não tem. Não, é assim, ó. E você vai colar para quê? Para o paciente, na primeira mastigação, destruir e depois você reclamar do BRAC? Então você não faz. A gente hoje indica colocar o superior, né? Seja o Lingual Clip ou seja do 7 a 7, com o planejamento. Porque aí você vai visualizar na oclusão, então você tem a oclusão ali, vê onde vai tocar, né? E se você está no limite, você ainda tem o build-up. Mas se você, mesmo com o build-up, ainda vai ficar numa margem muito pequena de área de trabalho, a gente não indica, né? E é claro, o paciente tem que ter aquele cuidado. Então, por isso que assim, ó, tem que conversar com o paciente, porque assim, não dá para ele comer como ele comia antes. Porque se ele não tiver o cuidado, né, tudo que tiver na boca ali, a força mastigatória, aquele turbilhão da alimentação, né, se o paciente não tiver colaboração, vai acontecer os danos. O mesmo problema que acontecia com o inferior, vai acontecer agora com o superior no lingual. A gente está com 1 minuto e 53 restantes. Então tá bom. Eu acho que se alguém não foi, está com dúvida e não der tempo de a gente falar, pode mandar pelo direct, depois eu respondo. Não tem problema não. Tá certo. Tá bom? Pessoal, vai ter aqui também o Instagram do professor Fernando. Vocês podem mandar direct para ele, podem mandar para mim. Quero agradecer a disponibilidade aqui dele com a gente para falar desse tema, que é um tema sempre muito procurado. E até a próxima, né? E obrigado, as informações de cursos também a gente vai passando depois para vocês. Tchau, Ana. Até mais. Bom final de semana para todo mundo. Tchau.